noite. Estou eu aqui de novo, né? Você que estava com saudade de mim, agora você está me vendo aí, né? Direto aí, né? Dá uma folga para os outros. Afinal de contas, o pastor, né, tem que também aparecer aí para dar alimentinho para as ovelhas lindas, maravilhosas que o Senhor deu, né? E você que não me conhece, né? Eu sempre tenho que falar porque eu creio que Deus pode levar a palavra que Deus coloca no nosso coração para vários lugares, né? Em vários horários diferentes. Então eu sou o pastor Geraldo, a igreja a qual Deus me colocou para servir o Ministério Restauração em Vida na cidade de Marília, Centro-Oeste Paulista. Eu estou falando agora de noite, terça-feira, né? Dia 25 de agosto, mas você pode me ver de manhã, de tarde, de madrugada, seja lá a hora que for, a palavra de Deus é a mesma, vai tocar no seu coração, né? E essa noite eu queria falar um pouquinho com você sobre a pessoa de Jesus. Às vezes a gente vê Jesus fazendo milagre, né? A gente vê que Jesus morreu na cruz por nós e a gente pensa assim, não, fica muito fixo, né? Às vezes aquela coisa, vamos supor, física que ele fez, aquelas coisas que a gente sabe que ele fez, que está relatado na Bíblia, que você pode crer ou não. Eu creio na Bíblia de capa a capa, né? A Bíblia foi escrita, né, e em cada tempo, né, o contexto que as pessoas viviam, os autores que escreveram os livros da Bíblia, eles eram influenciados pela cultura da época, né? Muitos dos profetas denunciaram o sistema político-religioso da época deles, né? O que motivou eles era a injustiça que estava sendo feita na época pelos líderes religiosos, os reis, né? E eles denunciavam. Então, o contexto que a gente vive hoje é um contexto diferente daquele, mas a palavra é a mesma. A gente só tem que entender como ela hoje vai funcionar, né, para a gente no dia de hoje. Mas tem coisas que são eternas, tem coisas que não vão mudar de jeito nenhum. E eu queria falar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. E para isso, a gente vai estar lendo o primeiro capítulo, os primeiros versículos do Evangelho de João. Vamos ler um pouquinho? Vou trocar aqui meu óculos para ler. Isso é bem, só para trocar, não é porque eu preciso não. Vamos lá. Diz assim o capítulo 1, verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Opa! Chama atenção você uma coisa. Diz, olha, no princípio, aquele que é a palavra, que é Jesus, já existia. Ele existia antes das coisas serem criadas. Quer dizer, antes de Deus fazer o céu e a terra, botar as plantinhas, botar o homem, criar as estrelas, a lua, sol, essas coisas todas, Jesus já existia. Aí você pode falar assim, mas isso era a opinião do João. O João andava com Jesus, era o discípulo amado de Jesus, né? Mas será que os outros autores da Bíblia pensavam assim? Diz a Bíblia que toda verdade é estabelecida por meio de 2 ou 3 testemunhas. Eu já dei uma testemunha para você. Vou dar Paulo, Colossenses capítulo 1, verso 1. Não, capítulo 1, verso 15. Vou ler para você o que está escrito. O Filho é a imagem do Deus invisível. É o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. O Paulo pensava a mesma coisa. Você já imaginou que antes de qualquer coisa existir, Jesus já existia com Deus? E olha o que o João afirma aqui, ó. A palavra estava com Deus, e a palavra é Cristo, e a palavra era Deus. Às vezes a gente vê o Jesus histórico, o Jesus humano, né, de carne e osso, mas ele é Deus. Ele sempre foi Deus. Então Jesus era Deus. Jesus estava com Deus no início. Não era que Jesus foi criado aqui na terra
com a semente da Maria e com a semente de Deus. Ele já existia. Você já pensou que o Jesus a quem você serve, ou quem você pode vir servir hoje, ele é de uma pré-existência antes de todas as coisas, que ele conhece tudo, que ele sabe cada sementinha de planta que existe, de fruta que existe, ele conhece cada pessoa, ele conhece você. Se por meio dele tudo foi criado, você também foi criado. Pelo poder. Deus quis que você existisse. Olha que coisa maravilhosa. Deus sonhou com você e tem um plano para a sua vida, como tem para mim. Mas vamos seguir. O João continua relatando essa grandiosidade de Jesus, né? Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. Olha que coisa interessante. A vida está na palavra que é Cristo. A vida está em Jesus. Sabia que quem não tem Jesus não tem a verdadeira vida, tem a vida biológica, mas não tem a verdadeira vida completa no sentido que Deus quer dar para a gente. A gente pode passar uma existência aqui na Terra somente com a vida biológica, e a gente pode passar a existência aqui na Terra não só com a vida biológica, mas com a vida, com a qualidade de vida que Deus quer dar para a gente. Já pensou? E Jesus tem essa vida. Jesus tem a vida de Deus, ele tem o DNA de Deus. E quando a gente fala que a palavra de Deus funciona como uma semente, e se a palavra de Deus é Jesus, eu posso dizer que Jesus é uma semente que você e eu acolhemos no coração. E quando essa semente cai na boa terra do nosso coração, o Espírito Santo vai energizar ela, vai aguar ela aqui no nosso coração, e o que vai nascer? Jesus. Pessoas semelhantes a Jesus. Claro que isso é um processo. Não é porque hoje você tomou a decisão sobre Jesus que você vai se transformar na pessoa maravilhosa que Jesus é. Eu e você vamos conviver ainda com duas naturezas. A nossa natureza humana decaída e a natureza de Deus na pessoa do Espírito Santo, que vai começar a nos transformar num processo de santificação, de renovação da nossa mente. Então Jesus, né, ele é a vida. E ele diz assim, a sua vida, aquele que a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Trouxe luz a todos. Então, todos viviam aonde? Na escuridão. Mas não é a escuridão de faltar luz. Ele está falando das trevas espirituais. Ele está falando de pessoas que só têm a vida biológica e não têm comunhão com Deus. Quando Jesus veio se manifestar na criação e na nossa vida, ele veio trazer a verdadeira luz. Lá na criação, a luz apareceu. E onde tinha trevas, sumiu. A luz surgiu antes do sol. Se você for lá em Gênesis, se você perceber, o que o João está relatando aqui, se você olhar em Gênesis no capítulo 1, você vai ver muita coisa parecida, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, ele está falando, olha, existe a luz que dissipa as trevas, luz escura, depois acende a luz e aparece a luz, mas existe a luz que ilumina a todos dentro do nosso coração. Jesus é a luz que ilumina o nosso coração. Eu quero falar você pensar numa coisinha. Você sabia que você andava em trevas? Ah, eu não. Eu era bonzinho, as pessoas gostavam de mim, eu fazia boas obras, eu era legal, eu procurava fazer as coisas certinho, não era perfeito. Não. Eu e você andávamos em densas trevas. É difícil, né? A gente pensa que densas trevas são as pessoas que fazem maldades, atrocidades, mas o fato da gente estar separado de Deus, da gente ser dono do nosso nariz, né, da gente controlar a nossa própria vida, né, isso é trevas, porque Deus é luz. E é a pessoa de Jesus, a pessoa da palavra, do Espírito Santo em nós que vai clareando até chegar a ser dia perfeito, até a gente se parecer com Jesus. Então, ele é a luz que ilumina a todos. Ele iluminou você, iluminou a mim, e ele quer iluminar você que ainda não teve essa experiência.
Hoje uma luz pode acender dentro de você para a eternidade. Uma luz vai mudar sua cabecinha, sua maneira de agir, reagir, pensar, sentir. Ela se chama Jesus. Nele tem a vida. Vamos seguir. Deixa eu ler para você Tiago 1,8, que vai te dizer uma coisa interessante. Diz assim, ó. Mas quando pedirem, façam... Não, estou lendo errado. Peraí, não é Tiago 1,8. 1,18. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Você foi gerado pela palavra verdadeira. Essa palavra, lembra que quando você diz assim, eu quero Jesus, parece que você apenas fez uma decisão ali na hora, mas naquele momento que você creu na palavra do Evangelho, você foi gerado como filho de Deus. Você já não era só o filho do seu pai e da sua mãe, mas agora você era filho de Deus. O DNA de Deus, a semente de Deus estava entrando em você e estava começando uma grandiosa obra de transformação na sua vida e na minha. Então, é para mostrar para você que os autores da Bíblia, eles não se contradizem. Está aqui Tiago dizendo que a palavra que é Cristo gera em nós vida, nos gerou para Deus como filhos. Tá? Só para afirmar aqui. Diz assim, que a escuridão não conseguiu apagá-la. Ele está falando de trevas espirituais. Nós temos um inimigo espiritual, que é trevas. Você chama ele de Satanás, de diabo, de o que você quiser chamar, né? De coisa ruim, né? Ele é adversário de Deus. Ele promove as trevas, né? E quando a luz se manifesta, essas trevas que ele traz, dissipa. Tem gente que está tão cheio de trevas que é preciso libertação, né? É preciso um processo de libertação. Tem gente que tem engano, que tem aprisionamentos, que tem enfermidades causadas por essas trevas. E Deus vem, na pessoa de Jesus, libertar. Ele é o nosso libertador, né? Continua a palavra. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz e que ilumina todos estava chegando ao mundo. Você sabia que quando João se levanta para falar, tinha ficado 400 anos em silêncio. Nenhum profeta se levantava para falar. E de repente, um homem se levanta lá no deserto. Aí você pensa assim, puxa, por que ele não pregou na cidade? E a gente pode passar para refletir, principalmente nós, pastores, líderes, né? Será que nós precisamos estar no centro da cidade, num grande templo, num ponto estratégico para que as pessoas se convertam? Jesus pregou no deserto e as multidões iam para ele. João Batista pregou no deserto e as pessoas iam até ele. Porque o que faz a diferença não é o local estratégico, mas a presença de Deus, a unção de Deus, o nosso entregar, a palavra de Deus, é o próprio Cristo atraindo as pessoas para ele. E João Batista foi para o deserto. Depois de 400 anos, um homem se levanta com uma voz profética, né? E as pessoas começam a acreditar nele. Ele começa a falar depois, arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. Está acessível. E as pessoas, então, são batizadas por ele. E o batismo é aquele ato de fé, aquele ato profético que diz, eu quero ter uma vida com Deus, eu não quero ser mais dono da minha própria vida. Mas o João não era a luz, as pessoas olhavam para ele e a gente vai ver depois que muitos chegaram e falaram assim, você é o profeta que o Moisés falou que Deus ia levantar, né, semelhante a ele? Você é o Messias que a gente está esperando? Né? E ele diz, não sou nada disso. Você é a encarnação do Elias? Ele disse, não, eu não sou a encarnação do Elias, eu não sou profeta, eu sou o cumprimento de uma palavra, né, de um profeta que diz que iria ter uma proclamação, né, um arauto, alguém a proclamar no deserto a palavra de Deus. Eu sou o cumprimento dessa palavra, mas eu não sou o Messias.
que humildade desse homem, né? Já que todo mundo estava enchendo a bola dele, todo mundo estava dizendo que, né, achando que ele podia ser o Messias, ele podia dizer, eu sou, e deixar os outros acreditar. Só que dali um pouquinho o verdadeiro Messias ia aparecer, ia ficar claro que ele estava mentindo. Mas ele era um homem que temia Deus, ele não queria ter a vida de ninguém. Ele queria ter a vida dele que Deus sonhou para ele. Tá? Continua. Veio ao mundo... aquele que é a verdadeira luz e que ilumina todos estava chegando ao mundo. Estava acontecendo uma coisa fantástica. Deus estava vindo como ser humano ao mundo, coisa que nunca tinha acontecido. A gente não se dá conta disso, né? A gente vê o Jesus andando e a gente não se dá conta dessa pré-existência dele, desse momento em que ele deixa a glória do Pai, que ele se esvazia dessa glória e entra dentro de um corpo humano, né? Formado um corpo humano ali, e ele, como Deus, entra neste mundo. Ele futuramente, Jesus diz assim, eu deixei a glória e entrei no mundo, agora eu saio do mundo e volto para a glória. Ele depois voltou para a posição que ele estava. Mas vamos seguir. Eu estou falando, dando esses detalhes sobre Jesus para a gente ver o quão poderoso, o quão maravilhoso é esse Jesus que a gente serve. Né? O quanto assim ele é credenciado para ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e o Salvador da humanidade. Continua no verso 10. Veio ao mundo aquele que criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Caramba, o Messias tinha sido profetizado. Ele teve todas as credenciais. Se eles tivessem estudado, né, o Velho Testamento, que eles não tinham o Novo Testamento, né? Eles tinham só o Velho Testamento. Eles tinham visto que as profecias a respeito do Messias se cumpriam em Jesus, que ele tinha credenciamento para isso, mas eles não o viram como tal. Viram como um cara que queria fazer uma religião nova, alguém que estava indo contra os ensinos de Moisés, um profeta, um mestre, mas não como um Messias. E eu quero dizer para você, tem muita gente que vê Jesus como um exemplo, um mártir, né? Alguém que morreu por uma causa, né? Um cara bom, mas é preciso ver ele, né? Como Deus, como Senhor, como Rei dos reis, Senhor dos senhores, como Salvador. É preciso olhar para Jesus como de fato ele é. Né? Ele é a encarnação de Deus, ele é a palavra encarnada de Deus, né? Mas ele é muito mais do que alguém que fez bem para as pessoas, muito mais alguém que olhou para as causas sociais da pessoa. Ele amou as pessoas como Deus ama todas as pessoas. Ele vivenciou Deus aqui na terra. E as pessoas não reconheceram. E a pergunta é, como nós vemos Jesus? Será que vemos Jesus apenas como aquele que vai remover a nossa enfermidade, que vai resolver nossos problemas financeiros, ou sei lá, nossos problemas emocionais? Será que hoje a nossa visão de Jesus é correta? Ele é o nosso Rei e o Rei dos reis, o nosso dono e o Senhor de todos os senhores. Ele é a vida, e se ele é a vida, eu tenho a vida dentro de mim. E se ele é o poder de Deus, eu tenho o poder dentro de mim. Claro que a gente vai, mesmo que a gente tenha essa consciência, a gente vai aprendendo isso no dia a dia, no decorrer, né? O certo é a gente olhar para trás e ver, né, que hoje, né, Jesus se manifesta mais na nossa vida do que antes, né? É um crescer. Vamos lá. Mas aí ele começa a falar uma coisa tremenda. Mas a todos que creram nele, em Jesus, e o aceitaram, ele, o próprio Jesus, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a gente tem que, eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso parece polêmico, mas aqui está um segredo. Se não reconheceram como tal, se não aceitaram no seu coração, se não aceitaram a sua salvação, o seu governo, não é filho de Deus. Não sou eu que digo isso. Não brigue comigo, não fique chateado comigo, mas com a Bíblia. Então existe na Terra dois tipos de pessoas. Pessoas que são filhos de Deus e pessoas que não são filhos de Deus. São criação de Deus, amadas por Deus. Mas se não receberam o seu filho, não são filhos de Deus. Eu fico deixando a pergunta para você, você é filho de Deus? Você nasceu
E ele vai dizer o seguinte, ó, estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultados da paixão ou da vontade humana. Sabia que não tem como eu forçar a barra para ser filho de Deus? Dizer assim, resolvi, hoje vou ser filho de Deus. Não tem igreja que possa te declarar filho de Deus. Não há pastor que possa te declarar filho de Deus. Você só é declarado filho de Deus pelo próprio Cristo se você se converter a Ele. Se o Espírito de Deus habita em você, diz a Bíblia que nós temos um testemunho de que somos de fato filhos de Deus. Se não tivesse testemunho no nosso coração, se o Espírito Santo não habita em nós, se não passarmos por esse processo de nascer espiritualmente, não podemos se autodeterminar filhos de Deus. Esse não é um poder dado ao homem, nem instituição religiosa nenhuma. É dada pelo próprio Cristo, mediante a fé que exercitamos nele. Nesse Cristo valoroso, glorioso, excelso e poderoso. Tá? Vamos seguir. Mas nasceram de Deus, ele termina. Mas nasceram de Deus. Não nasceram da ordem natural, não nasceram da semente do homem e da mulher, mas nasceram divinamente, nasceram espiritualmente. É um novo nascimento, é uma nova história, é uma nova maneira de ver a vida, é uma nova maneira de se ver, de ver as pessoas, de ver a Deus. Tudo muda, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Continua assim. Assim a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. No Velho Testamento, Deus falava com as pessoas. Deus, o Espírito Santo, vinha sobre alguns e depois se removia. Nesse período, Deus está no meio do povo, falando com o povo, andando no meio do povo. Que coisa fantástica, né? Eu fico pensando, já pensou se eu tivesse com o tempo de Jesus e tivesse contato com o próprio Deus através dele? Mas aí depois que Jesus vai, ele morre, ressuscita e ele vai tomar o lugar que ele tinha deixado na glória, ele fala, vocês não vão ficar só, eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito de Deus vai habitar dentro de você. Agora Deus se aproximou mais ainda. Antes ele falava, se revelava aos homens, falando ou através das pessoas. Ele depois habita no meio do povo e agora ele habita dentro de mim, de você. E eu quero deixar uma coisa para você. Deus não vai ficar mais próximo de você do que ele está hoje. Ele já habita dentro de você, o teu espírito é a habitação do Espírito de Deus. Não tem como ser mais íntimo, mais próximo da gente do que Deus já está. Está vendo que você está perdendo? Você que não serve a esse Jesus, que não creu ainda, você vai, quando você crê, se você crê hoje, o Espírito de Deus vai habitar em você. O próprio Deus vai fazer ali unidade com o teu espírito. E todas as coisas vão ser possíveis, né? Vão ser possíveis. As lutas vão existir, há momentos de lágrima, há momentos de fraqueza, mas quem tem essa vida, o Senhor conduz em triunfo, o Senhor vai transformando, o Senhor vai capacitando. São um aprendizado, são renovações da nossa mente. A gente passou muito tempo aprendendo as coisas como ser humano comum. A nossa mente, né, como a Thalita falou no devocional dela ontem, né, precisa dessa renovação. A gente precisa que a nossa mente comece a pensar como Deus pensa. E a Bíblia diz que nós temos o Espírito, temos a mente do Senhor na pessoa do Espírito Santo. Nós temos a mente de Cristo. Então é possível, aos poucos, ir pensando como Deus pensa. Mas vamos lá. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do único Filho do Pai. Olha só que coisa interessante. A palavra se tornou carne, habitou entre nós, e ele era cheio de graça. Sabe que outro dia eu ouvi um pregador falou? Ainda bem que ele era cheio de graça. Mas graça não é, né, fazer piadinha, fazer molecagem, fazer os outros rir. A graça tem dois sentidos. O favor imerecido de Deus. Então, assim, não é porque a gente merece, é porque Deus é bom, né, e poderoso e nos dá. E é também o poder de Deus
para a gente fazer aquilo que só através da graça a gente pode fazer. Sabe, tem coisas que a gente acha que a gente pode fazer, mas não é a graça de Deus. Eu estou aqui por causa da graça de Deus. Porque há um poder de Deus operando em mim nessa hora, transformando essa palavra em vida, tocando em você, renovando a sua vida, capturando a sua atenção. Isso é graça de Deus. Eu não posso, não adianta botar inteligência, não adianta botar capacidade humana. Só quem produz vida é o próprio Deus. Então, quando ele estava cheio de graça, porque já pensou se ele viesse cheio de justiça? Justiça é tornar o que está errado em certo. Né? Quando alguém faz algum delito, ela tem que reparar aquilo. E às vezes vai até preso. Está pagando pelo que ela pagou. Se ele viesse em justiça, ai de nós. Como iríamos pagar a vida separada de Deus? A vida em pecado que a gente andava. Deus não mandou Jesus em justiça. Mandou ele cheio de graça, cheio de favor imerecido, cheio de capacitação para nos dar, para fazer a vontade de Deus. Ele veio cheio de graça e veio cheio de verdade. Vimos, ele era cheio da graça e verdade. Sabia que não existe mentira em Jesus? Jesus é a verdade de Deus. Jesus é a verdade que Deus quer que cada ser humano viva. Jesus é o exemplo do Adão que deu certo. Aquele Adão não deu certo. Ele quis ser independente e gerou a morte em todos os homens. Esse Jesus, Filho de Deus, ele gera a vida em todos os homens. É o contrário. Através de várias ofensas, ele se doa para que a vida de Deus se manifeste nos homens. Né? Aquele gerou morte. O primeiro homem gerou morte. O segundo gerou vida, como a gente viu. E diz assim, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. A glória, quando ele fala de glória, é tudo o que Deus é. Vamos ver o que Deus é. Deus é santo. Deus é eterno. Deus é poderoso. Deus é justo. Deus é bom. Deus é amor. Existem atributos de Deus que Deus compartilha com a gente. Né? Bondade. A Bíblia fala que um resultado do Espírito Santo habitar na gente é bondade, fidelidade. Mas existem atributos de Deus, né, que só Deus tem. Né? Por mais que a gente seja espiritual, a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. A gente não é todo poderoso, mas Deus é. Deus é todo poderoso. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Deus é transcendente. Transcendente é aquilo que traspassa a humanidade, traspassa o entendimento, o conhecimento do ser humano. Deus é transcendente. E esse Deus se revelou em Cristo Jesus. Né? Então, lembra-te que Jesus é a palavra que já existia antes de Deus, tinha pré-existência. Ele é a semente de Deus, traz o DNA de Deus. Né? Ele manifesta a luz, ele manifesta a vida. Ele é o Salvador, ele é cheio de graça, ele é cheio de verdade. Esse Jesus é que a gente serve. É esse Jesus que veio abrir a porta para a gente ter uma nova realidade de vida. Não é só o Jesus que andou no mar da Galileia. Não é só o Jesus que fez milagre. Existe uma pré-história, né, de Jesus e há depois uma pós-história. Porque depois que Jesus vai para a glória e envia o Espírito Santo, ele constitui as pessoas que creem nele como seu corpo, como igreja. E esse Espírito de Deus habita na igreja. E aí sabe o que acontece? As pessoas ainda imperfeitas começam a manifestar a vida de Jesus. Começa também a curar enfermos, libertar pessoas de espíritos malignos, ressuscitar mortos, amar as pessoas. Né? Começam a pregar o evangelho que Jesus pregou e gente começa a se converter. Então, começa esse Jesus a se manifestar na vida das pessoas, que é o corpo dele, que é a igreja. Ele é como a cabeça, né? Que dá ordem ao corpo, né? E o corpo responde de acordo com as ordens da cabeça. Você, se é cristão, você faz parte desse corpo. Você tem habilidades que Deus te deu. Deus te capacitou para servir a Deus.
E você precisa descobrir isso para servir a Deus, para tocar nas vidas, seja para salvação, seja para edificação. Esse Jesus nos capacitou para viver assim. Mas olha, a Bíblia ainda diz que ele, vimos a sua glória e a glória do Filho único do Pai. Nesse momento ele era o único filho, mas depois ele se torna o primogênito filho. Ele se torna o primeiro filho de Deus. Depois as pessoas que têm esse novo nascimento, elas se tornam filhos de Deus. Elas se tornam irmãos de Jesus, co-herdeiro com ele juntamente de todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Perguntava assim, você tem irmão mais velho? Tem, Jesus. Ué, mas você soube que você é filho único? Não. Eu sou filho único pela minha genealogia, né? Pela minha herança terrena. Mas eu nasci de novo, Eu tenho vários irmãos aqui na terra, mas o irmão mais velho da gente se chama Jesus. Eu soube que um tempo, em um país que havia perseguição contra os cristãos, eles tinham que se reunir escondidos, né? Os soldados, né, foram atrás, eu não lembro se foi de uma pessoa ou de um grupo, e eles estavam indo para uma igreja que era subterrânea, se eu não me engano, era num sótão, num lugar escondido. E aí eles chegaram e falaram, o que vocês estão fazendo? Para onde vocês vão? E eles não podiam mentir. Então eles falaram assim, nós estamos indo para ler o testamento do nosso irmão mais velho que morreu e queremos saber a herança que ele reservou para nós. E aí os guardas deixaram eles irem. Então eles não mentiram, né? E falaram a verdade e se safaram. Deus dá sabedoria, Deus dá graça, né? E o testamento que eles estavam falando era ler a Bíblia, o irmão mais velho era Jesus, e a herança são as verdades eternas e a capacitação que Deus deu para todos nós. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Tá, eu disse para vocês, né? Deixa eu trocar de novo meu óculos aqui para ver o que mais tem aqui. Falei que Jesus é Deus encarnado, que a vida estava nele, né? Falei que nós somos filhos de Deus e que a gente pode aprender uma coisa com toda essa pré-existência de Jesus. A matéria foi criada. Ela não veio existir do nada. A gente vê a natureza e a gente sabe que a natureza tem leis. Leis foram criadas. Alguém criou uma lei da natureza ou as leis da natureza. Por isso que essa história de Big Bang e de evolução não existe. Como é que uma explosão, né, do nada ia criar leis que a gente vê da natureza? Ela foi bolada por um cérebro que é Deus. Então, cuidado com as verdades que você ouve. Eu costumo falar, a Elisa sempre falou isso para mim, né? Teoria da evolução. O próprio nome é uma teoria, não tem nada testado. Teoria do Big Bang. Agora, a palavra de Deus diz que tudo foi criado por meio de Jesus. Essa é a nossa verdade. Esse Jesus que existia, esse Jesus que se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de um homem, depois morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, assentou-se à destra de Deus e governa, ele vai voltar. Não vai voltar mais, né, como um cordeiro, né? Não vai voltar mais, não, claro, sempre vai ser servo de Deus, mas ele vai voltar glorioso para reinar. Diz a Bíblia que Cristo vai estabelecer um governo mundial de 1000 anos aqui na terra. E que aqueles que acreditaram nele reinarão com ele. Estarão aqui. Esse Jesus está lá diante da criação e até fazer novos céus e nova terra, ele estará conosco. Essa é a promessa dele, de que Deus estará conosco. Um dos nomes que deram a Jesus, né, do Messias, era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quero lembrar você que quando eu chamo você de cristão, cristão é pequeno ungido. Jesus é Jesus o Cristo. A gente chama Jesus Cristo como se fosse nome composto, né? Mas é Jesus o Cristo, Jesus o ungido, né? Você é um
ungido, um pequeno ungido de Deus. Assim como João Batista, não era o nome dele, não era composto João Batista, era João o Batista, João o Batizador. Então, eu sou Geraldo o cristão, ou seja, eu sou Geraldo o pequeno ungido. Bem, com isso eu quero terminar a palavra de hoje, lembrando a você e a mim a quem servimos. É claro que Jesus é o que cura, é o que liberta, é o que se compadece das pessoas. Esse Jesus conosco é tão conosco, né? Tão próximo, que naquele tempo, quando tinha um leproso, por exemplo, o leproso era uma pessoa que era desprezada pelas pessoas. Tinha até uma cidade que ficava os leprosos, né? As pessoas não podiam ter contato para não se contaminarem com a lepra. E quando um leproso se aproxima de Jesus, ao ele, né, se ajoelhar, né, fazer um gesto de adoração, ele estava dizendo assim: eu sei que eu estou imundo perante a lei. Eu sei que eu sou desprezível e eu não deveria estar me aproximando de uma divindade como você, né? Mas eu quero ser limpo. E Jesus poderia dizer, ser limpo, mas diz a Bíblia que ele tocou no indigno, tocou no rejeitado, tocou no aflito, tocou no desprezado. Ele mostrou não só o amor de fazer a cura, mas aquele toque, ele dizendo assim: olha, eu te aceito, eu te amo, né? Não se sinta rejeitado. Às vezes você está se sentindo tão imundo, não sei porque eu estou falando isso. Talvez você se sinta tão imundo hoje, que talvez você diga assim: como é que eu chego diante desse Jesus? Como é que eu me aproximo dele? Ele ama você. Ele ama você apesar dessa imundícia, desses trapos de imundícia que você veste. Seja lá o que você tem feito, ele quer tocar em você. Ele não tem nojo de você. Ele não quer manter você distante dele, ele quer se aproximar de você. Esse mesmo Jesus, né, pegou aquela mulher do fluxo de sangue, né? Quando uma mulher tinha fluxo de sangue, assim, fora do normal, ela também era considerada impura. E os judeus daquela época viam essas coisas como maldição, como gente que não merecia nada, que fez alguma coisa errada por Deus. Mas ela, na cabeça dela, como ela já tinha ficado anos e anos e anos tentando se curar e não conseguia, ela botou sua cabeça: se eu apenas tocar nele, nas vestes dele, eu serei curada. Ela se aproximou de fé. O que aproximou ela de Jesus, Jesus não foi até ela naquela hora, mas ela foi até Jesus, foi a fé. E quando ela tocou, Jesus falou: de mim saiu o poder. E eles falam: mas Senhor, estamos falando de gente que ele estava indo curar, ressuscitar, se não me engano, a filha de Jairo. E aí ele falou: olha, eu não tenho gente tocando, como é que saiu o poder? O que você tá... Não, saiu o poder de mim porque alguém me tocou diferente. Eu desafio hoje eu e você a tocarmos no Senhor diferente, tocarmos com fé, dele vai sair poder. E aí ela, trêmula, porque ela também se sentia indigna, ela falou: fui eu que toquei no Senhor. Ele fala: mulher, vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Né? Então vamos nos apreciar. Esse Jesus que anda, que toca na gente, né? que dá um outro sentido, né? Para que os judeus davam. Às vezes a gente é muito legalista, né? E Jesus está dando um sentido para a gente. Olha, eu amo as pessoas, eu conheço a aflição de cada um, eu quero que as pessoas não sofram mais, eu quero mudar a história de vida delas, né? Mas nem todo mundo crê, nem todo mundo quer. Mas teve aqueles 10 leprosos que, né, só um voltou, reconheceu, foram curados. Jesus ama, né? Jesus faz bem a todos. A Bíblia fala que o sol vem sobre justos e injustos, a chuva vem sobre justos e injustos. O amor de Deus é para todos, mas nem todos vão desfrutar, né, desse amor aqui e na eternidade. Eu espero que você seja uma dessas pessoas. Então, lembre-se que o Jesus a que a gente serve é maravilhoso. Ele pré-existia, existe e sempre existirá. E se a gente olhar talvez com um telescópio para o céu, né, a gente vai ver o pezinho dele baixando, chegando. Eu estou lembrando de uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu era jovem, né?
Jovem não, era criança. Naquele tempo, os sorvetes eram vendidos em carrocinha, assim, né? O moço empurrava. E tinha vários sabores. E eu comprei um picolézinho, né? E quando eu terminei de chupar aquele picolé, estava escrito: prepara-te, Cristo em breve voltará. Você sabe que eu mantive aquilo me chamou tanta atenção, e eu mantive aquele palitinho anos e anos, não sei nem o que aconteceu com esse palitinho. Eu nem sonhava ser pastor, ser cristão, mas aquilo Deus já sabia. Sabe por quê? Esses dias a Anisa falou isso para mim. Deus não tem tempo para ele, né? Deus é Deus do passado, do presente e do futuro. Então Deus já via o meu futuro e já estava falando comigo desde aquele tempo, né? E eu quero dizer para você a mesma coisa que eu tenho dito para mim todos os dias. Prepara-te, Cristo em breve voltará. Esse Jesus maravilhoso vai voltar e nós vamos reinar com Ele. Amém? Eu quero orar com você, quero pedir que Deus fale em seu coração, que essa semente que é a palavra de Deus, né, poderia estar falando mais e mais, mas seria apenas para reforçar. A essência é que a gente entenda a glória que está sobre esse Jesus, o poder que está sobre esse Jesus a quem servimos. Que Ele pode todas as coisas em nós. Ele pode realmente mudar a sua história a partir de hoje. Amém? Então, se você quiser, feche seus olhos, ajoelhe, sente, fique em pé. Eu vou orar e nessa hora, Deus, quando a gente faz uma oração que agrada o coração do Senhor, Ele se move. Se prepare para o mover de Deus aí onde você está. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas que Ele vai fazer, vai. Então, Pai, eu quero tomar o nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. Nome no céu, na terra e debaixo da terra. Desse Jesus glorioso, desse Jesus que sempre existiu, desse Jesus santo, amado, querido, que o Senhor enviou, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso resgatador, o nosso libertador, o que guerreia as nossas guerras, aquele que está revestido de toda autoridade, de todo credenciamento que o Senhor deu, aquele que é a porta, aquele que é o caminho para a gente chegar até o teu coração, Deus. É em nome desse Jesus que eu oro por cada vida que está me vendo nessa hora, Senhor. Que a tua palavra e o teu Espírito Santo comece a agir e comece a haver, Senhor, salvação, comece a haver libertação. Pai, que a tua palavra penetre agora e aqueles que estão cativos, oprimidos do maligno, sejam libertos por ordem do nome de Jesus e as cadeias infernais sejam quebradas, Pai. Pai, que haja salvação, que a luz brilhe nas trevas interiores, a luz do Senhor brilhe nessas trevas e essa pessoa saia da morte para a vida, das trevas para a tua maravilhosa luz, do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Pai, que o Senhor venha sobre as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão acometidas de todo tipo de enfermidade, que elas que estejam ouvindo nessa hora, ou aquelas que estão pedindo por pessoas que elas conhecem, haja agora a manifestação do toque, haja a visitação do teu poder, e as pessoas sejam curadas em o nome do Senhor Jesus, Pai. E todas essas coisas que a gente pede, não é porque a gente é bom, é porque tu és bom, Senhor. É porque o Senhor é bom e nos concede a graça de falarmos de Ti e de operarmos sinais e maravilhas. Pai, vem consolar as pessoas que estão com desalento, que estão entristecidas, que estão amarguradas, Senhor, que estão feridas, que estão desesperançadas. Vem, Senhor, e opera poderosamente. Levanta o abatido, Senhor. Derrama o óleo da tua unção, quebrando todo o jugo, derramando o óleo da tua alegria, Senhor. Vem com a tua paz, aquele que está atribulado, aquele que está angustiado, Senhor. Vem com a tua santa paz nessa hora, Senhor. Que a vida de Cristo seja derramada como óleo sobre as nossas cabeças, Senhor. E o poder e a glória tua se manifeste nesse exato momento, Senhor. Que haja, Senhor, manifestação do amor e do poder divino, da tua grande misericórdia, que o céu aumente o número dos salvos, que os anjos escrevam no livro da vida e aumente as páginas desse livro, Senhor. Que essa palavra possa ser levada onde tu queres, para a glória do teu santo nome, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Lembre-se
que nós temos amanhã o nosso devocional, sexta-feira também. Lembre-se de acessar o YouTube, de dar o joinha, de compartilhar essa live e todas as outras, né, de divulgar a palavra santa do Senhor Deus. Amém? Nós tivemos um testemunho aí da nossa irmã Luciana antes, se você não viu, vê depois, né, do que Deus pode fazer, da história que esse Jesus pode mudar, de uma vida que os médicos já achavam que não tinha mais jeito, né, e que o Senhor Jesus mudou até ela cheia de vida para a glória do Senhor, né? Um milagre. Deus continua fazendo milagre. Eu sou o milagre de Deus, você é um milagre de Deus, e a gente pode estar convivendo com muitos milagres, viu? Um beijo no coração, até a próxima vez, né? Talvez você já esteja cansado da minha cara, mas o que eu posso fazer, se eu estou aqui, e quando Deus propor que eu tenho que ser eu, serei eu, viu? Um beijo.